Olá, meu querido e abençoado mestre, professor, superintendente, aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero pedir aos meus queridos que compartilhem a nossa live do Momento EBD com mais alguém. Inscrevam-se no nosso canal, ajude-nos a evangelizar mais pessoas para a glória de Deus, ok? Muito bem, eu quero já convidá-los para o Momento EBD de hoje, a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. A nossa reflexão de hoje está na primeira epístola que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27, e nos traz o seguinte tema: a verdadeira unidade. A verdadeira unidade. Eu já quero fazer essa leitura bíblica. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Mas para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Meus queridos, que coisa gloriosa esta mensagem que o apóstolo Paulo manda para os coríntios, exortando-os acerca da unidade. Ele fala aos coríntios que nós devemos viver uma realidade de uma convivência, um relacionamento interpessoal, de boa fé, de boa amizade, porque nós como membros, nós precisamos uns dos outros. O apóstolo diz que mesmo aquele que alguns reputam que tem menos honra, aqueles que são menos necessários aos olhos de algum, Deus deu mais honra àqueles. Deus os honrou também. Deus cuidou deles também e chamou para o seu corpo. Aquele irmãozinho que muitas vezes você olha com desprezo, que cuida da limpeza, que troca a lâmpada queimada, que cuida do ventilador quando queima. Meus queridos, cada um de nós temos a nossa honra no nosso corpo, porque o corpo quem fez foi o Senhor, e Ele colocou cada membro no seu devido lugar. E o apóstolo Paulo
ele exorta a igreja dos coríntios para que vivessem em união, em unidade. Ele fala nesses versículos que nós acabamos de ler, da verdadeira unidade da igreja. Mas por que Paulo fala aos coríntios sobre unidade cristã? Os crentes de Corinto estavam usando os dons de uma forma tão execrável, que no lugar de unir, eles desuniam. No lugar de somar, eles dividiam. No lugar de trazer paz e harmonia, trazia litígio. No lugar de buscarem a santidade para irem para o céu, buscavam o conforto da falsa consciência para ir para o inferno. Uma consciência corrompida pelo pecado. Assim vivia os coríntios naquela época. E Paulo, diante desse contexto, o apóstolo Paulo faz um apelo aos coríntios. Nós podemos ver no primeiro capítulo dessa epístola e o versículo 10, quando ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Paulo percebe a divisão que estava havendo na igreja de Corinto, mesmo uma igreja enriquecida em todos os dons. A igreja que tinha os melhores pregadores, tinha Paulo, tinha Apolo. A igreja que tinha profetas, a igreja que tinha homens de Deus, mas que viviam distante de uma realidade espiritual. Se asseguravam nos dons, mas não tinham amor, não tinham compaixão entre eles mesmos. Onde um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cefas e outro dizia eu sou de Jesus. Meus queridos, o que importa na nossa convivência é uma união perfeita entre nós, membros da nossa igreja, para que o corpo de Cristo, corpo espiritual, o corpo místico do Senhor funcione dentro da sua plenitude, em harmonia perfeita. O próprio Jesus nos deu esse exemplo no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 30, quando ele diz: eu e meu Pai somos um. Veja que união perfeita e que coisa maravilhosa. E dentro desse contexto, mostrando a igreja dos coríntios, Paulo mostra para eles o princípio da unidade na diversidade. Veja como é interessante, irmãos. E existe unidade na diversidade? Claro que existe. A diversidade é porque são diversos membros, diversos dons, trabalhando de formas diferenciadas e peculiar a cada um deles, como Deus quis, como o Espírito Santo repartiu, como o Espírito Santo deu a cada um como foi útil, como é útil na sua igreja, para aquilo que for útil. Mas dentro dessa diversidade é preciso que haja a unidade. Paulo ilustra o princípio da unidade acerca dos dons espirituais usando a figura ilustrativa do corpo humano. O corpo humano possui muitos membros e cada um desses membros tem a sua respectiva função do corpo. Apesar do corpo humano possuir muitos membros, mas cada membro ele não foi colocado ali inutilmente. Cada membro tem a sua função específica no corpo místico do Senhor. E todas essas funções visam fazer o corpo funcionar em harmonia. E tudo contribui, em parte, para o bem-estar do corpo de Cristo. Assim acontece com a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Nós podemos observar na epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, onde nos diz:
Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós vivemos, meus queridos e amados irmãos, em função uns dos outros. Não existe maior e nem menor. Não existe privilégio, mas Deus nos vê da mesma forma. Foi Deus quem distribuiu cada membro no seu corpo. Nós podemos ver ainda Colossenses 1:18, quando nos diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Cristo é quem está na igreja para estar em evidência. A evidência, a honra e o louvor são do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se existe esta relação de harmonia entre os membros da igreja e entre Cristo, que é o cabeça da igreja, se existe essa relação mística de comunhão entre a cabeça, que é Cristo, com os membros, que são o corpo, que é a igreja, então nós, como cristãos, podemos dizer, como está escrito em Gálatas 2 e o versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus queridos, meus amados irmãos, nós devemos viver em amor, em função do outro, uma união perfeita, para que o corpo de Cristo funcione na sua plenitude, em harmonia, o corpo místico do Senhor. Nós podemos observar quando o apóstolo Paulo se reporta no versículo 13 desse capítulo, onde ele fala de um batismo. Aqui não é um batismo de poder, como está escrito em Atos 2. Esse batismo não é um batismo espiritual, como está escrito em Romanos 6:3. Não é um batismo em águas, como nós vemos João Batista batizando para o arrependimento. Mas é o poder do Espírito Santo que une a todos os homens, sem importar sua raça, sua cor, sua condição financeira ou intelectual, ou mesmo seu estado anterior de escravo ou livre, pagão ou não. Mas esse Espírito insere todos em um só corpo. O Espírito Santo é quem nos insere no corpo de Cristo, para assim formar esta igreja gloriosa. E este versículo 13 deste capítulo não fala de um batismo com o Espírito Santo, mas sim da inserção de todos os homens no corpo de Cristo, na formação desse corpo, com homens livres, com homens escravos, com homens de todas as etnias, todas as raças, todas as tribos estão inclusas pelo Espírito Santo nesse corpo místico do Senhor, onde a sua união é perfeita, a unidade é verdadeira nesse corpo. Através da influência do Espírito é que os homens são transformados e são unidos, recebendo todos uma nova mentalidade espiritual e um só estado metafísico. Faz dele um só corpo. Tudo isso que está reunido nesse versículo de número 13 é a inserção de todos os homens para formar o corpo do Senhor. E esse ato do Espírito Santo é retratado como imersão.
em um elemento comum, como se fosse um batismo nas águas, uma comparação, porque ele inseriu-nos no corpo do Senhor. Essa imersão faz Cristo tornar-se o Senhor de todas as pessoas em redor de quem todos estão reunidos. Essa inserção no corpo de Cristo, o Espírito Santo faz com que todo aquele que estejam nesse corpo, rodeando ao Senhor Jesus Cristo, tenha recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E esta é a união perfeita, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa viver até os últimos dias. Tendo dentro dessa união, dentro dessa espiritualidade, tendo Jesus Cristo como cabeça, uma união perfeita entre a cabeça da igreja e os seus membros, entre o corpo, onde o mesmo sangue alimenta esse corpo e o mesmo Espírito, como organismo vivo, fortalece a igreja do Senhor todos os dias. É por isso que nós devemos manter a verdadeira unidade. Não devemos agir na igreja do Senhor como politicamente correto. Não existe politicamente correto na igreja do Senhor. Existem aqueles que são fiéis à palavra. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Mas nós devemos, em amor com Cristo, mantermos a verdadeira unidade no corpo místico do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor vos cubra com as vossas preciosas bênçãos. E amanhã, se esse Deus assim o quiser, nós estaremos de volta mais uma vez para o Momento EBD. Sejam muito abençoados em nome de Jesus.